Pergunta 6 do Livro dos Espíritos. O sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Resposta fornecida pelos Espíritos. Se assim fosse, por que existiria nos vossos selvagens esse sentimento? Essa pergunta do Livro dos Espíritos aborda a questão do sentimento íntimo que temos da existência de Deus, e questiona se esse sentimento pode ser apenas resultado da educação e das ideias adquiridas. Se esse sentimento fosse meramente resultado de ensino e educação, não seria universal e não existiria em pessoas que não tiveram acesso a esse ensino. Seria semelhante às noções científicas, que são aprendidas através do ensino formal e não estão presentes em todos os indivíduos. Se a crença em um ser supremo fosse meramente resultado de ensino, apenas aqueles que receberam tal ensino específico teriam esse sentimento. No entanto, observamos que mesmo em comunidades primitivas ou em pessoas que não tiveram uma educação formal, existe um senso intuitivo da existência de um poder superior, uma sensação de conexão com algo maior. Isso sugere que o sentimento da existência de Deus vai além do ensino formal e está enraizado na natureza humana. É um sentimento intuitivo que transcende as influências culturais e educacionais. De acordo com a perspectiva espírita, esse sentimento é intrínseco ao espírito humano, independentemente da educação que ele tenha recebido. Pergunta 7 do Livro dos Espíritos. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Resposta fornecida pelos Espíritos. Mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É indispensável sempre uma causa primária. Nessa pergunta, os estudiosos da doutrina espírita questionam se é possível encontrar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas. Em outras palavras, eles estão indagando se as características e propriedades essenciais da matéria são suficientes para explicar a origem e a formação de tudo o que existe no universo. As propriedades da matéria são uma consequência, e não a causa primária da formação das coisas. Eles explicam que essas propriedades são o resultado das leis que regem o universo, estabelecidas por Deus, a causa primária de tudo. Os espíritos ressaltam que, para compreender a causa primária das propriedades da matéria, é necessário ir além da própria matéria, e considerar a existência de um princípio inteligente que governa o universo. Esse princípio inteligente é Deus, a causa primária de todas as coisas. Portanto, a resposta enfatiza que as propriedades da matéria são efeitos das leis estabelecidas por Deus, e que é indispensável sempre buscar uma causa primária, que é o próprio Deus, para explicar a origem e a formação do universo. Pergunta 8 do Livro dos Espíritos. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou por outra, ao acaso? Resposta fornecida pelos Espíritos. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, que é o acaso? Nada. A resposta dos espíritos é clara e direta. Eles afirmam que considerar o acaso como uma causa inteligente primária é um absurdo. Eles argumentam que o acaso não possui inteligência, sendo apenas uma palavra usada para descrever eventos que ocorrem sem um propósito ou planejamento. Os espíritos enfatizam que o acaso, na verdade, não é nada em si mesmo.
Ele não possui poder criativo nem capacidade de gerar harmonia e ordem. Atribuir a formação primária do universo ao acaso seria ir contra o bom senso, uma vez que o acaso não tem as características necessárias para ser considerado uma causa inteligente. Dessa forma, a resposta dos espíritos rejeita a ideia de que o universo e tudo que nele existe seja resultado de uma combinação fortuita da matéria, destacando que o acaso não possui inteligência nem poder criativo para explicar a origem e a harmonia do universo. Pergunta 9 do Livro dos Espíritos. Em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Resposta fornecida pelos Espíritos. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. O orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si. Por isso é que ele denomina a si mesmo de espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Nessa pergunta, os estudiosos da doutrina espírita indagam sobre como a causa primária revela uma inteligência suprema, superior a todas as outras inteligências. A resposta dos espíritos é uma reflexão que convida a observar a obra para reconhecer o autor. Eles afirmam que, ao analisar a grandiosidade, a harmonia e a complexidade do universo, é possível perceber uma inteligência suprema por trás de todas as coisas. Essa inteligência é superior a todas as outras inteligências. Os espíritos apontam que o orgulho é o que gera a incredulidade, pois o homem orgulhoso se considera superior e não admite nada acima de si. Eles destacam que essa atitude de orgulho é limitada e ilusória, pois basta um sopro de Deus para humilhar o homem orgulhoso. Essa resposta dos espíritos enfatiza a importância de observar e contemplar a grandiosidade e a ordem do universo como um indicativo da existência de uma inteligência suprema, que transcende todas as outras inteligências. Ela também alerta contra o orgulho e a presunção, convidando a humildade diante da grandeza divina. Pergunta 10 do Livro dos Espíritos. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Resposta fornecida pelos Espíritos. Não, falta-lhe para isso o sentido. Essa resposta dos Espíritos indica que o homem não possui capacidade para compreender a natureza íntima de Deus. Os seres humanos têm limitações em sua compreensão e percepção, e essas limitações os impedem de compreender plenamente a essência de Deus. Segundo a doutrina espírita, a natureza íntima de Deus é algo além da capacidade de compreensão humana. Deus é considerado um ser supremo, infinito em perfeição, e sua natureza transcende a capacidade limitada do homem de compreendê-la plenamente, devido à falta de um sentido ou capacidade para tal compreensão. Isso não significa negar a existência de Deus, mas reconhecer a impossibilidade de compreender plenamente a sua essência através dos limites humanos.